Olá, pessoal. Vamos para a segunda aula do terceiro módulo do nosso curso online de via aérea. Hoje uma aula muito prática, bem parecido com as discussões que a gente tem nos finais de módulo. Então, prática, experiência, a gente vai dar seguimento na primeira aula, que eu não falei muito de doses, das medicações, falei mais sobre elas, principalmente sobre indicações, contraindicações. Tá? Hoje a gente vai começar de como usar. E vou falar basicamente daquelas drogas que a gente discutiu na semana passada, sendo a primeira delas o etomidato. Como a gente usa o etomidato? Uma medicação que a gente vai usar na dose de 0,3 miligrama por quilo. Ele tem um tempo de início de ação muito rápido, em geral ali 10 segundos. Em alguns pacientes pode demorar um pouquinho mais, uns 30 segundos no máximo, e isso aqui já é muito importante. Esses valores que variam são porque esse tipo de coisa varia de paciente para paciente. Então, tudo que eu vou falar aqui tem uma certa variação entre os pacientes, porque eles estão em estados hemodinâmicos diferentes, eles têm metabolismos diferentes, e isso tudo influencia no tempo de efeito da droga. Se tem outras medicações associadas ou não, se já foi feita uma pré-medicação ou não, tudo isso influencia na dose, na droga, tanto no tempo de início de ação quanto na duração. Então, até que a gente tem uma duração de 3 a 12 minutos, sendo que o mais comum ali que o etomidato dura em torno de 5 minutos. A gente faz ela em bolos, o etomidato, ele pode causar um pouco de dor no local. Nas medicações que podem causar dor no local, por exemplo, o etomidato e o propofol, seja interessante fazer lidocaína como pré-medicação. Está dentro das pré-medicações que a gente pode usar e é interessante. Ele vem na apresentação da ampola de 2 mg por ml. E a ampola vem de uma ampola de 10 ml, que a gente costuma encontrar. A próxima medicação que a gente vai falar é a cetamina. A dose utilizada da cetamina é entre 1 a 2 mg por quilo. Em geral, já vou dar aqui um pouco da nossa experiência mais perto do 2. E se for um pouco acima do 2, 2,2 mg por quilo, não costuma ter problema não com o efeito adverso da ketamina. Ela tem um tempo para início de ação um pouco mais demorado, ali em torno dos 30 a 45 segundos, raras vezes 1 minuto para começar a fazer efeito, e tem um tempo de duração um pouco maior, de 10 a 20 minutos. E sendo que ela vai deixando um efeito gradual conforme o seu efeito vai diminuindo. Então o paciente pode passar por uma fase de agitação ali enquanto a dose vai depurando ali no organismo. É uma medicação que interessante, pode ser diluída. Lembra que um dos principais efeitos colaterais da ketamina era a apneia. E quando a gente quer fazer devagar, ela, por exemplo, no método de Kolbe, naquele de intubação só com ketamina, ou uma sequência lentificada de intubação, aquela DSI, né, Delayed Sequence Intubation, a gente quer fazer ela mais lenta, porque a gente quer ficar um período sem a apneia. Então a gente pode fazer ela diluída sem problema nenhum. A ampola é de 50 mg por ml. Existe uma apresentação em ampolas de 2 ml, e existe essa apresentação, uma ampola maior de 10 ml. Num paciente com 70 quilos, a gente costuma usar uma dose de 2,8, dá para arredondar para 3 ml sem problema. Então, assim, essa de 2 ml muitas vezes vai precisar de mais de uma. Então, a gente costuma, no nosso serviço aqui, a gente tem a de 10 ml, então costumamos usar, e 70 quilos é um peso bem médio, assim, mas a gente pode ter pacientes com um peso bem maior, a gente vai usar aí realmente um pouco mais de ketamina, apesar da dose da ketamina ser, em geral, calculada por peso ideal do paciente, não pelo peso apresentado, beleza? Propofol, a dose indicada é de 1,5 a 3 mg por quilo. Ele tem um início rápido, em torno de 15 segundos, para começar a fazer efeito. Uma duração também rápida, né, curta, de 5 a 10 minutos. Indicamos que se faça ele em bolos, lento, porque ele pode causar dor ali no acesso. Outro motivo para ser não muito rápido, que no etomidato também é interessante, quanto mais lento for possível de fazer, mais interessante, é a adaptação hemodinâmica à droga. Então, a gente leva um tempo para fazer uma adaptação hemodinâmica, a gente faz o mais lento possível, porque a gente também tem que fazer rápido, porque as medicações de sequência rápida são rápidas. A ampola é de 10 mg por ml, é muito mais comum essa ampola de 10 ml, e ela tem que ser conservada em geladeira. Então, muito importante avisar um pouco antes para a equipe preparar a medicação. Ela está em mãos, tá?
acessível. O midazolam, uma outra medicação que a gente citou, apesar de ser menos usada por causa dos efeitos adversos importantes, a dose é de 0,1 a 0,3 mg por quilo, sendo que o efeito anestésico começa ali no 0,2 mg, né, por quilo. Ela tem um tempo de início de ação um pouco mais demorado, começa a ter algum efeito ali entre 30 segundos e 1 minuto, e ela tem uma duração também um pouco maior, de 15 a 30 minutos de duração. Ele também pode ser diluído, se quiser fazer um pouco mais lento. A apresentação são em ampolas ou de 3 ou de 10 ml, na concentração de 5 mg por ml. Essas são as apresentações mais comuns, mas existem outras possíveis, tá certo? É possível fazer associações dessas medicações para o uso delas na prática. A gente associa duas medicações para querer ter um efeito mais adequado. Então, a gente querer associar os benefícios dos usos das medicações e, obviamente, sem querer associar os efeitos adversos. Nosso objetivo, na verdade, é diminuir efeito adverso. Associar benefício, diminuir efeito adverso. A maioria das associações foram desenvolvidas para outros contextos, conceito de procedimento, de anestesia, conceito para uma situação de desmame, de medicação, mas elas têm sido cada vez mais estudadas e usadas na sequência rápida. Uma possibilidade de associação é o ketofol, é a associação da ketamina, da cetamina, com o propofol. Eles juntos podem ser diretamente na mesma seringa, então você aspira um, depois aspira o outro na mesma seringa, ele pode ficar ali juntinho por até 1 hora, sem problemas, e aí você vai priorizar muito o efeito broncodilatador no seu paciente. Essa associação já começa a ter uma indicação mais interessante, apesar de não ter uma indicação formal sobre o uso do ketofol, mas é interessante no paciente que você causar broncodilatação, naqueles pacientes com asma e DPOC. Então, o que acontece? Pelo efeito de liberação de catecolamina da ketamina, se atenua um pouco aquela redução da pressão causada pelo propofol, por causa da vasodilatação e da diminuição da contratilidade do miocárdio. Então, essa associação, além de causar um bom efeito broncodilatador, diminui um pouco a resposta adversa que a gente não gostaria. Não existe ainda uma dose certa, porque ainda não tem uma recomendação formal sobre o uso dessa associação. Então, a gente não tem uma recomendação de rotina e não é comum que isso apareça em protocolos, mas em um estudo foi utilizado meio miligrama por quilo de cada uma das medicações. É uma possibilidade de dose, aí esse ajuste vai de acordo com a experiência de cada um. E aí você vai falar, mas nessa dose a ketamina pode causar aqueles efeitos de delírio no paciente, mas aí isso vai ser atenuado, inclusive, pelo efeito do propofol de sedativo. Então, a combinação é que faz sentido, aí as doses são para combinação, lógico. As doses para cada medicação separada são aquelas que a gente já falou. E aqui, uma outra combinação um pouco diferente ali, talvez vocês não tenham não estejam muito acostumados, não tenham ouvido falar tanto, mas inclusive uma indicação para quando a gente vai fazer aquela intubação acordado ou semi-acordado ali, né? A gente faz uma sedação mais para o procedimento de intubação do que para sequência rápida realmente. Então, a gente pode usar ela uma associação, é o Ketodex, né? A gente pode usar uma associação da dexmedetomidina, mais conhecida ali como Precedex, e ele vai atuar ali mais ou menos como uma pré-medicação. Vai começar ele em bomba de infusão 3 minutos antes da indução com a ketamina. Então a gente vai fazer uma dose igual de ketamina, uma dose cheia. O Precedex a gente vai estar fazendo 1 micrograma por quilo. A gente começa, depois de 3 minutos a gente já pode infundir a ketamina e a gente vai manter aí o Precedex para fechar aí os primeiros 10 minutos mais ou menos, ou depois que, se você for mudar para outra medicação, depois que estiver pronta a medicação sedativa que o paciente vai utilizar. Interessante, uma coisa diferente, cada vez mais vai ser estudado e a gente vai ver mais. Bom, a aula de hoje muito objetiva, muito rápida, queria só aproveitar para pedir para todo mundo continuar contribuindo com o curso, a gente fica muito agradecido, as melhoras vão aparecendo e fico muito feliz em falar para vocês aí que a gente em breve vai ter inscrição aberta para o nosso curso prático de manejo da via aérea, vai ser o MVA básico. O curso de manejo da via aérea vai abordar principalmente a técnica, muito prático em fazer laringoscopia, como fazer laringoscopia,
e passar o tubo, alguns dispositivos que é importante que todo mundo saiba usar, os mais básicos a gente vai falar muito, sobre laringoscopia, buge e sobre dispositivos supraglóticos, que é aquele que não pode faltar no seu plano A, na sua primeira tentativa. Esse curso vai ter uma apostila, talvez alguns brindes, a gente está pensando em algumas coisas aí, a gente deve fazer esse curso com preço acessível, porque o objetivo não é tirar grandes lucros, nosso objetivo, senão a gente estaria dando um curso de graça aqui, né, online. Mas o objetivo aqui é capacitar as pessoas e melhorar a qualidade no manejo da via aérea. Então isso a gente se propôs a fazer e acredito que vamos conseguir. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Até semana que vem.